Fala pessoal, que a paz do Senhor seja com todos vós. Aqui é o pastor e pregador Ricardo Oliveira. Estou criando esse canal aqui justamente para compartilhar com vocês sempre uma palavra de Deus, compartilhar estudos, pregações, orações, um estudo, sabe, um estudo mais correto, vamos assim dizer, um estudo mais certo, não que os outros estudos estejam errados, mas eu quero sempre olhar à luz da Bíblia, à luz da palavra, na etimologia da palavra. A gente vai buscar no grego, eu não falo grego, não sou formado em grego, mas a gente busca a palavra no grego, a gente busca o original no grego, a gente busca a palavra no hebraico, a gente busca a palavra no aramaico. Nós vamos buscar a parte histórica para que possamos entender o que aquele momento histórico, o que aquela palavra naquele momento significava. E o mais importante de tudo é que a palavra do Senhor possa encontrar o seu coração, sem entrar em debates teológicos, sem entrar em debates sociológicos, antropológicos ou debate político. Mas o intuito aqui é levar sempre uma breve palavra de Deus para você. Então, como eu estou iniciando esse canal, como essa é a primeira palavra a qual eu compartilhei com meus irmãos da igreja Iavac em Manaus, igreja evangélica Vivendo o Amor em Cristo, pastor Amaral, tive a oportunidade de pregar no culto dos homens. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, porque ela falou muito no meu coração e acredito que ela pode falar também no seu coração, ok? Vocês já estão vendo aqui no pano de fundo, né? A palavra está no livro de Neemias. Antes de tudo, vamos fazer uma breve oração para que nós possamos iniciar aqui a nossa palavra de hoje, ok? Inclina suas cabeças, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Deus, que o Senhor está nos concedendo de através da internet, que nós possamos estar alcançando várias pessoas de vários lugares, ó Pai. E aquelas pessoas que não têm possibilidade de ir para a igreja porque está com algum problema de locomoção, aquelas pessoas que estão desanimadas e abrir e cair aqui nesse canal, que o Senhor possa estar tocando nesses corações, Pai. Que o teu evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho do teu Filho, possa entrar nos nossos corações verdadeiramente, ó Pai, porque a tua palavra, a tua igreja, ela não é uma empresa, e os teus pastores, eles não são coach, Deus, mas a tua igreja é um local para receber as pessoas e para que haja transformações de vidas, e que os pastores que o Senhor levantou foram para guiar o teu rebanho, para guiar as ovelhas rumo ao caminho da salvação, ó Pai. Então, que o Senhor possa estar me usando, que o Senhor possa estar me abençoando para poder disseminar a tua palavra, para poder pregar a tua palavra. Que o Senhor possa estar me usando, Pai, diante da tua presença, porque eu sou pó, porque eu sou falho, porque eu sou pecador. Eu não sou mais santo do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a todo mundo, pecador, falho, pó, sujo, Pai. Mas a tua graça me alcançou, mas a tua graça nos alcança, a tua misericórdia nos alcança, e devido a isso, o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos vivos, ó Pai. Então, que nessa breve palavra de hoje o Senhor possa estar tocando em corações e que pessoas possam estar se convertendo, pessoas possam estar entregando a vida a Ti. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados irmãos, a palavra que eu estava meditando era aqui no livro de Neemias. E eu li o capítulo 1 até do versículo 1 ao versículo 6, e depois nós vamos ler também o versículo 11. Leiamos a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, veja que está grifado o mês de Quisleu, grave, Quisleu, fale aí, repita aí comigo, Quisleu. No ano 20º, estando eu na cidadela de Sussã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei-me e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E eu li
o versículo 6 que diz o seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados do filho de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. E o versículo 11 diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, para que se agradem de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amados irmãos, quando eu li essa palavra, quando eu estava meditando aqui no livro de Neemias, eu percebi que, historicamente falando, Nabucodonosor, se nós pesquisarmos lá no livro de Esdras, e nós vimos até aqui Neemias, nós vamos ver que Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele tinha feito o povo de Israel, os judeus, de cativeiros, ele levou em cativeiro, ele levou para o exílio, e aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava em miséria, aquele povo estava como um escravo, até o momento em que o rei Nabucodonosor, ele caiu, e caiu o Império Babilônico, propriamente dito, e entrou o período médio-persa, no rei Atarxerxes. Nós vamos ver que aqui no período de Esdras, aqui no período de Neemias, do profeta Malaquias, quem reinava, quem imperava naquele lugar era o rei Atarxerxes. Então, diante dos muros de Jerusalém estar derrubados, e para que vocês possam ter noção, quando a gente vê aqueles filmes antigos, as muralhas dos reinos, ele tinha sempre muralhas altas, um reino forte era o reino que tinha uma muralha alta, e o reino de Israel, sabe, a cidade de Israel, ela estava com seu reino fraco. Por quê? Porque o muro estava caído, o muro estava derrubado. Então foi feita uma petição para Neemias. Por que fizeram uma petição para Neemias? Porque nós vimos que Neemias era copeiro do rei. E o que era copeiro do rei? Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que é copeiro do rei? Copeiro do rei é o camarada que era responsável por poder experimentar a comida do rei, experimentar os vinhos que o rei ia beber, experimentar para que, se tivesse algum veneno, o rei não viesse morrer, e sim o seu copeiro. Logo, pensa comigo, o copeiro era um homem de confiança do rei. E como era o rei Atarxerxes que estava lá, levaram essa petição para Neemias. Neemias, vai lá diante do rei, peça pelo povo. Ele mesmo se entristeceu, ele mesmo orou, ele mesmo sentou, ele mesmo chorou, ele mesmo se lamentou por alguns dias, ele intercedeu pelo povo quando ele fez a confissão dos pecados, ele se colocou como um sacerdote diante de Deus para poder orar pelo povo. Só que eu me encuquei com uma palavra. Primeiro, o que quer dizer Neemias? Neemias, como os irmãos podem ver, quer dizer Javé conforta. Javé conforta. E isso faz muito sentido, meu querido, quando a gente vê que o povo de Israel, quando nós observamos que o povo de Israel estava em sofrimento, que o povo de Israel estava em grande dor, em grande sofrimento. Então, Javé conforta. Olha só que profético aqui, simplesmente pelo nome de Neemias. Mas o que mais me chamou a atenção era que no mês de Quisleu, e o que quer dizer no mês de Quisleu? Nós pegando aqui a Bíblia Strong, eu estou lendo essa Bíblia aqui pela Almeida Strong, Almeida Revista Atualizada, quer dizer que era o período de novembro a dezembro. Quisleu era um período de novembro a dezembro. Então, no período de novembro, grave isso, que no período de novembro, levaram a petição para Neemias, para poder falar o que o povo estava sofrendo, o que o povo estava passando. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 2. Vamos aqui no capítulo 2, no versículo número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Já achou? Aí? Achou? Quem achou, diga glória a Deus. Diga não, né? Quem achou, escreve aí. Glória a Deus. Quem não achou, escreve misericórdia. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. No mês de Nissan, pega a palavra Nissan, hein? No ano 20º do rei Atarxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse,
Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: Viva, ó rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo, ou seja, ele marcou um prazo para ele poder voltar. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. E vamos fazer a leitura até aqui. Quando eu estava diante dessa leitura, eu observei então que Neemias, ele fez essa intercessão junto ao rei. Ele conseguiu, inclusive, sabe, o rei, ele concedeu para que Neemias voltasse até o povo, até o seu povo, voltasse em Jerusalém e reerguesse o muro. Isso demonstraria força. Reerguer os muros demonstraria força. Tiraria o povo da miséria, o povo que estava em exílio, o povo que tinha levado em cativo, ele voltaria aos poucos para Israel. Só que o que me chamou a atenção foi o período de Nissan. Quando a gente vem aqui na palavra Nissan, ela quer dizer os meses de março ou abril. Então, Nissan era o período de março ou abril. Meus queridos, meus amados, o que me encucou? O que eu fiquei pensando? Mas por que Neemias esperou tanto tempo para poder interceder? Porque Neemias esperou de novembro até março para poder interceder se o povo estava sofrendo, se o povo estava em angústia, se o povo estava em miséria. Porque Neemias, sendo copeiro do rei, ele não chegou lá e ele intercedeu junto ao rei. Nesse momento, Deus falou no meu coração. Nesse momento, eu senti conforme Deus falando, não falando de eu ouvir a voz de Deus, porque eu sou tão pecador que eu não sou digno de ouvir a voz de Deus, mas de sentir no meu coração que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Eu falo para você que está aí do outro lado no celular, eu falo para você que está aí num tablet, o tempo de Deus é diferente do seu tempo. Por mais que o povo tenha ficado 4 meses em sofrimento, tudo era plano de Deus, tudo era conforme Deus queria. E a palavra diz que a vontade de Deus, os planos de Deus, a vontade é boa, é perfeita e agradável. Então, se Deus tinha esse plano, que não se intercedesse durante esses 4 meses, é porque tinha alguma coisa. Mas a gente, como ser humano, a gente, como curioso, a gente vai pesquisar na história. E tem 2 pontos aqui. O primeiro é que talvez Neemias tenha demorado esse tempo porque era muito frio e o rei Artaxerxes tinha saído para um outro lugar. Não tinha ficado onde tinha o seu reino e tinha para outro lugar, que era o reino médio-persa. E tem um outro ponto, o qual eu acredito. O outro ponto era que, historicamente falando, o rei Artaxerxes, o rei persa, ele fazia uma festa sempre no período de março e abril. Ele fazia uma grande festa na cidade e ele concedia pedido ao povo. Se eu puder usar aqui uma analogia, lá na cidade do Rio de Janeiro, sempre tem aquele período de carnaval. Cada cidade tem período de carnaval, de festa junina. No Rio de Janeiro, o período de carnaval é muito forte. E muitas das vezes a população está em grande pobreza, muitas das vezes a população está em grande necessidade, calamidade pública, mas quando chega no período de carnaval é uma alegria. Os noticiários não falam umas coisas ruins, é só sobre o carnaval. Então, sabe, essa festa, muito conhecido também como pão e circo, né? Para quem já pesquisou sobre esse assunto, isso não é de agora, isso já vem lá desse período. O rei Artaxerxes, então, fazia uma festa para conceder o pedido do povo lá em março, lá em abril. Então, Deus falou comigo, e eu já expliquei para os irmãos como Deus fala comigo,
que não é a fazer de qualquer maneira, mas sim com estratégia. Porque se o rei fazia uma festa ali no período de março para conceder o pedido do povo, Neemias, que era um homem de confiança do rei, ele fez um pedido em março. Ele já aproveitou a oportunidade que o rei Artaxerxes já concedia por si só, por estar dentro do período, por estar no período de festa, ele concedia o pedido do povo. Então ele fez esse pedido. E talvez isso fez com que o coração do rei tivesse mais inclinado para que ele atendesse esse pedido. Então, o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E Deus usa de estratégia para que ele possa conquistar os seus objetivos. E se a gente continuar fazendo a leitura aqui do livro de Neemias, nós vamos ver que os muros foram levantados em 52 dias. Eles levantaram o muro. Imagina o que é levantar o muro em 52 dias naquele tempo. Aqui Neemias, Esdras, e viviam, eram contemporâneos, assim como o profeta Malaquias. E quanto tempo você está passando pela sua luta, meu irmão? Quanto tempo você está passando pela sua prova, sabe? Você está orando pelo seu filho que está envolvido em drogas, você está orando pelo seu filho que está afastado da presença do Senhor, você está olhando para o seu filho que está fora do caminho de Deus, você que está orando por um emprego, você que está orando por uma melhora no emprego, você que está orando por uma casa própria, você que está passando por uma luta, você que tem uns pais fora da igreja, calma. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Repita comigo, o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. O tempo de Deus é tão diferente do tempo dos homens que quando a gente vai no livro de Pedro e a gente lê o livro de Pedro, lá diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Isso mostra que o tempo de Deus é diferente se você estiver passando por uma luta durante 2 anos, se você estiver passando por uma luta durante 3 anos. Calma, Deus não está demorando para poder te atender, porque o tempo dele é diferente do seu tempo. Fique tranquilo, porque quando ele resolver, as coisas serão rápidas, assim como a construção do muro foi em 52 dias. E Deus ele vai te honrar, assim como ele honrou Neemias, que se tornou governador de Israel. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo na sua vida, porque se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel e ele é justo e ele cumpre aquilo que ele promete. Porque ele não é filho do homem para mentir nem para se arrepender. Assim diz a palavra do Senhor. O tempo de Deus ele é tão diferente do tempo dos homens que Deus virou para Adão e disse: no dia em que comerdes dessa fruta, certamente morrerás. Eu pergunto para os irmãos, Adão e Eva, eles morreram no dia que eles comeram a fruta? Talvez você vai falar, mas pastor, eles morreram espiritualmente. Mas eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando no mundo físico, no estado físico no qual nós vivemos. Eu estou falando nesse plano. Ele morreu naquele dia que ele comeu? Talvez você vai falar assim, pastor, não, ele não morreu. Ele viveu 930 anos, 930 e poucos anos. Nesse tempo, os pré-diluvianos, eles viviam quase 1000 anos. Aí que tá. Aí que eu te provo que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Porque se um dia é como se fosse 1000 anos e Adão morreu com 930 anos, quer dizer que Adão não chegou até o 1001 anos. Pastor, o que quer dizer 1000 anos? Pensa comigo. Se um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Se Adão morreu com 930 anos, ele morreu no dia do Senhor. Exatamente no dia que ele comeu, ele morreu, mas no dia do Senhor, não dia como nós conhecemos, como a viração do sol e da lua. Não dia como nós conhecemos aqui na Terra, com o fenômeno natural do sol nascer, do sol se pôr, mas o dia para Deus, porque um dia não é como se fosse 1000 anos. Me diga quem na Bíblia viveu 1001 anos. Porque 1001 anos quer dizer que a pessoa entrou no segundo dia do Senhor. Porque o segundo dia do Senhor seria de 1001 até 2000 anos. Seria o segundo dia do Senhor. Mas ninguém entrou no segundo dia do Senhor. Todos morreram no primeiro dia. Para mostrar para você que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E eu tenho certeza que se você esperar, se você usar das estratégias corretas, Deus vai atender o seu pedido. Mas, pastor, qual seriam as estratégias corretas? A estratégia correta seria você orar, você jejuar, você clamar, botar o teu joelho no chão. Pastor, mas eu já faço isso, então continua fazendo. Faça com mais intensidade, faça com mais força, porque eu tenho certeza que Deus vai te atender. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer por você. Então a palavra que eu tenho para deixar para você hoje é que o tempo de Deus, ele é diferente do tempo dos homens.
E não importa o tempo que você está passando pela luta, não importa o tempo que você vai passar pela luta, ela nunca está demorada. Só é o tempo de Deus, que é diferente do meu tempo. Só é o tempo de Deus que é diferente do tempo dos homens. Davi foi ungido rei. Davi foi ungido rei. E ele foi ungido rei mais ou menos ali com seus 12, 13, 14, 15 anos, porque ele ainda era um moço. Só que a Bíblia relata que Davi só foi assumir o reinado com 30 anos. Pense comigo. Por que Davi esperou 15 anos? Por que Davi esperou 16 anos? Se ele já tinha sido ungido rei, ele não poderia reivindicar o seu reinado. Ele não poderia matar Saul, ele não poderia reivindicar, Deus me ungiu. Mas não, ele esperou, porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi o maior rei de Israel. Talvez se Davi tivesse feito isso antes dos 30 anos, talvez o reino dele seria o pior. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Sabe? Aproveitando a oportunidade de dizer que os tempos são diferentes, próprio Pedro, Cristo falou que sobre ele a igreja se edificaria. E depois, Pedro negou Cristo 3 vezes. Imagine, irmãos, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Imagine que Judas, que foi o que se suicidou, poderia ter sido Pedro, de tamanha amargura do seu arrependimento. Mas esse mesmo homem que negou a Cristo, e ele negou a Cristo 3 vezes, né? Quantas vezes você está negando a Cristo? Quantas vezes eu estou negando a Cristo? Pedro negou 3 vezes. Eu nego a Cristo quando eu não prego, eu nego a Cristo quando eu não faço a vontade dele. Quantas vezes eu tenho negado a Cristo? Quantas vezes você tem negado a Cristo? Mas esse mesmo homem que negou a Cristo 3 vezes, foi o mesmo homem que lá no dia de Pentecoste, que saiu orando, cheio da autoridade que Deus havia dado, derramado sobre a vida dele através do Espírito Santo, quase 3.000 almas se converteram. Porque Pedro não estava pronto para morrer no momento que ele negou a Cristo. E a Bíblia diz que aquele que morre em amor a Cristo viverá. Pedro não estava pronto naquele momento, mas depois ele estava, porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Então a palavra que eu deixo hoje para os irmãos é isso, para que reflita sobre o tempo que você está esperando para a sua bênção, o tempo que você está esperando para que Deus conceda o teu pedido. E cuidado, irmão, cuidado. Porque o povo de Israel foi prometido que sairia do Egito com grande riqueza. E o mesmo ouro que eles saíram, vocês podem ler o livro de Êxodo, o mesmo ouro que eles saíram foi o ouro de quando Moisés demorou para descer do monte, eles fizeram um bezerro de ouro, porque se eles estavam numa escravidão, com qual ouro vocês acham que eles fizeram aquele bezerro? Se eles eram uns escravos no Egito, se tudo durou 430 anos, com qual ouro que eles fizeram aquele bezerro? Cuidado para que a sua bênção, cuidado para que você ore agora, ele se apareça às suas vistas como ouro, mas depois se transforme num bezerro. Então tome muito cuidado. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Espero que essa palavra possa ter tocado ao seu coração. Vamos aqui encerrar a nossa meditação de hoje com uma oração. Por favor, incline sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que essa palavra possa estar encontrando um coração do outro lado, que possa estar encontrando um coração que estava aflito e possa estar trazendo um refrigério a esse coração, ó Pai. Que aquele que ainda não se converteu, aquele que ainda não tem o nome escrito no livro da vida, Pai, que o Senhor possa estar escrevendo o nome no livro da vida. Bem sabemos que os nomes já estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então que o Senhor possa estar tocando, que o teu Espírito Santo possa estar tocando e que pessoas agora, através dessa palavra, possam estar se convertendo, Pai, que pessoas possam estar mudando o caráter, mudando o pensamento. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amados irmãos, aqui eu encerro. Peço para que os irmãos se inscrevam no canal, compartilhem o canal, porque nós vamos fazer vídeos como esse, nós vamos fazer vídeo de estudos teológicos sobre escatologia, principalmente sobre escatologia. Deus vem antes da grande tribulação, Deus vem no meio da grande tribulação, Deus vem depois da grande tribulação. O que é o número 66? O que significa o número 66? A vinda de Cristo é visível, é invisível. Então, quero fazer todo esse estudo com os irmãos, obviamente, respeitando os irmãos pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista. Vamos fazer esse estudo com muito respeito, apresentando para os irmãos, e aquilo que Deus confortar o coração dos irmãos, aquilo que o Espírito Santo confortar o teu coração, você segue, sabe? Você só não segue aquilo que venha mexer com a base. O que é a base? Acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Deus o ressuscitou dos mortos, que ele está à direita do Pai, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Essa é a nossa base. Não mexendo na nossa base, mas se você acredita que é antes, que é no meio, que é depois, isso não tem problema. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para os demais irmãos, ok? Fiquem na paz. Pregador Ricardo Oliveira, Deus abençoe.